principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. E presidente de Assembleia volta a criticar governadora Raquel Lira. Álvaro Porto reclamou da falta de segurança e da saúde estadual. Em Toritama, Romerinho lança pré-candidatura a prefeito. Evento contou inclusive com a presença da governadora. O Mário Flávio chega agora com um cafezinho no JC, trazendo esses destaques. Confira. Olá, Ana, bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte. Olha, mais um dia quente na política aqui de Pernambuco, né, com várias manifestações que chamam a atenção da força da política pernambucana. Primeiro começando, né, na Assembleia Legislativa. Olha, ontem mais uma vez, né, o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, fez um duro discurso contra a governadora Raquel Lira, inclusive com ataques, né, contra a gestão em vários âmbitos, começando pela segurança, criticando o fato de uma bala perdida ter atingido uma recém-nascida dentro de um hospital da região metropolitana. O deputado, né, que é do mesmo partido de Raquel, disse que é inadmissível isso acontecer e que nem no Rio de Janeiro, que segundo ele é a capital das balas perdidas, acontece. Depois falou da morte de crianças por falta de leitos na pediatria aqui no estado e ainda disse que o estado passa por um verdadeiro corredor da morte, naquela lista de espera, né, que o estado tem para que os leitos sejam guiados. O aeroporto disse que é uma vergonha esse tipo de gestão e cobrou publicamente mais uma vez da governadora Raquel Lira que faça algo, né, que ela se movimente, né, críticas muito veementes à questão da saúde. Mais uma vez, lembrando, Álvaro Porto é do mesmo partido de Raquel, inclusive esteve com ela desde o primeiro momento que Raquel resolveu ser candidata, mas aí após a eleição de Raquel eles não se entenderam mais e os dois vêm aí em rota de colisão. Lembrando que não é a primeira vez que Álvaro Porto critica o governo, todos lembram daquele episódio, né, quando ele deixou o microfone aberto e disse que a governadora não estava falando nada com nada e ainda usou uma palavra de baixo calão, se referindo à governadora. Muito bem, então essa mais uma vez chama a atenção, porque o deputado, repito, é do mesmo partido de Raquel. Ainda ontem, uma coisa que chamou a atenção, um fato que chamou a atenção, foi que o prefeito do Recife, João Campos, ele reuniu dezenas de prefeitos, inclusive vários aqui da região, que estavam bem alinhados com Raquel, como é o caso de Josué Mendes, prefeito de Bonito, Gustavo Adolfo, entre outros deputados, ex-prefeitos, vereadores, para apresentar no Recife um projeto para conter desastres, né, no que diz respeito a enxurradas e a chuvas em costas e morros. Claro que João Campos não vai dizer que essa questão tem um cunho eleitoral, mas é muito subjetivo, ou melhor, é muito objetivo que tem um interesse político por trás nesse tipo de encontro e que o governador está chamando para conversar aqueles prefeitos que dizem que não são ouvidos pela governadora. Então, João Campos reuniu ontem, fez aqueles vídeos, né, que ele publica sempre nas redes sociais, e vários prefeitos elogiando aí a ação do prefeito do Recife. Então João Campos se movimenta de forma estratégica, ele, repito, chama para lá, para o Recife, prefeitos que alegam que não são ouvidos ou que tem pouca adesão, digamos assim, do Palácio do Campo das Princesas, e aí faz uma movimentação interessante, né, mostrando que está de olho não apenas na gestão do Recife, nem na eleição do Recife. Lembrando que ele já fez esse tipo de movimento aqui em Caruaru, quando veio para o lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito Zé Queiroz, também lá em Jaboatão, no fim de semana, com o lançamento da pré-candidatura de Elias Gomes, e agora faz essa movimentação com prefeitos de todas as regiões do estado. Não apenas prefeitos, né, mas ex-prefeitos, deputados, enfim.
Ainda ontem, no Recife, Ana Rebeca, também tivemos outra movimentação política, que foi um encontro realizado pela direita pernambucana, capitaneada aí pelo Gilson Machado Neto, ex-ministro do Turismo, e também pelo presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão. Além deles estavam o coronel Alberto Feitosa, que é deputado estadual, e o coronel Luiz Meira, que é deputado federal. Eles receberam primeiro, aqui pertinho da gente, em Gravatá, o deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, para um almoço na cidade de Gravatá com empresários. Ele conheceu, inclusive, a região, conheceu alguns chalés, enfim. E na sequência eles participaram de uma palestra, digamos assim, lá no Recife. E nessa palestra, antes de acontecer, houve uma coletiva de imprensa, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é um dos mais polêmicos filhos de Bolsonaro e que vive aí em atrito com a esquerda principalmente. Ainda trocou farpas ontem com a vereadora do PT, Liana Cirne, pelas redes sociais, e ele falou algumas coisas interessantes. Primeiro, ele disse que a batata de Bolsonaro, isso mesmo, do pai dele, está assando, e que Bolsonaro sabia disso, mas que acreditava ainda com a eleição de Trump. Ele acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai vencer a eleição, e com a vitória de Trump a coisa muda para Bolsonaro. Inclusive ele acredita que Trump vencendo lá nos Estados Unidos, Bolsonaro estaria apto também a concorrer à eleição para presidente em 2026. Claro que isso é uma conjectura que dificilmente vai acontecer, porque a situação de Bolsonaro é muito parecida com a do Lula, inclusive, quando ele não pôde disputar a eleição em 2018. Mas ele disse que acredita nisso. Ele também comentou, junto com o Gilson Machado, sobre uma possível agenda que o ex-presidente Bolsonaro marcou aqui para Recife e também para Caruaru. Essa visita de Bolsonaro seria estratégica para Gilson Machado Neto e também para o Fernando Rodolfo, para tentar alavancar aí as pré-candidaturas dos dois. Mas, devido a questões de saúde, o ex-presidente Bolsonaro não está liberado para viajar longe, distâncias longas. Por isso que ele está cumprindo a agenda ali no eixo, São Paulo, Rio de Janeiro principalmente. Então, dificilmente Bolsonaro virá aqui no dia 7 ou no dia 8, como estava programado. Mas eles ainda não descartaram totalmente essa possibilidade. Mas o fato é que isso, se acontecer, vai ser ruim para o Fernando Rodolfo, que a gente inclusive comentou ontem em uma pesquisa que foi divulgada para prefeito de Caruaru. Quando associa a imagem de Fernando Rodolfo à de Bolsonaro, ele vai para 10% de largada, o que pode crescer ainda mais. Então, isso aí vai ser muito ruim. Então, essa agenda foi movimentada. Mais uma vez, o Eduardo Bolsonaro voltou a criticar o judiciário brasileiro, voltou a falar que possivelmente houve fraude na eleição e disse que, se não acontecer fraude na eleição dos Estados Unidos, Donald Trump será eleito mais uma vez presidente de lá. Vamos acompanhar esses fatos. Aqui no Agreste, a grande novidade de ontem à noite foi o lançamento da pré-candidatura a prefeito do Romerinho, na cidade de Toritama. Ele, que é vice-prefeito da cidade, rompeu com o prefeito Adilson Tavares e ontem confirmou a pré-candidatura pelo PSDB, inclusive com a presença da governadora Raquel Lira, na cidade de Toritama, na capital do Jeans. Existia uma dúvida se Raquel viria mesmo apoiar essa pré-candidatura, porque Raquel o Agreste é uma região que ela é muito bem avaliada, é uma região que ela não quer problemas do ponto de vista eleitoral. Então, o que o Serginho Colim, que é pré-candidato, apoiado pelo prefeito Adilson Tavares, esperava, era que a governadora tivesse uma neutralidade na capital do Jeans. Mas, assim como em Caruaru, ela tem um candidato, que é Rodrigo Pinheiro, que é do mesmo partido dela, em Toritama, a governadora também ontem desembarcou na campanha do Romerinho. Então ela acaba anunciando oficialmente esse apoio, e aí ela vai para a eleição ao lado do vice-prefeito Romerinho, que já montou chapa e tudo, inclusive para a eleição. Resta saber qual vai ser a reação do prefeito Adilson Tavares, que é do MDB, que é um partido que hoje não está na base. Raquel, inclusive, já declarou até apoio a João Campos, perdeu alguns cargos dentro do governo do estado, e talvez a governadora comece mesmo a definir quem vai ser a base dela, estado afora.
Hoje, inclusive, o Serginho Colim, que é pré-candidato a prefeito na cidade de Toritama, apoiado pelo prefeito Adilson Tavares, ele estará aqui no estado de entrevista às 11 da manhã, então será uma boa oportunidade para ele responder o que vai ser feito daqui para frente, né? Se o partido, que o MDB em Toritama, se eles irão, de repente, para uma trincheira de oposição, ou se vão ficar na base da independência, ou se esse apoio de Raquel é apenas por ela fazer parte do partido e ela não vai vir de fato aqui na cidade de Toritama pedir votos para Serginho Colim. Então vai ser uma situação que a gente vai poder ter certas respostas e entender, né, o que vai acontecer. Olha, Ana Rebeca, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, nosso cafezinho de hoje, ontem, mais uma vez, uma Câmara de Vereadores chama a atenção. Dessa vez foi na cidade de Agrestina. Em Agrestina, né, os ânimos se exaltaram. O vereador Edinho, que é da base do prefeito Josué Mendes, foi à tribuna da casa, disse que não entendia porque a guarda municipal estava lá na tribuna e que era fácil resolver o problema de quem quisesse fazer a arruaça. E foi taxativo. Ele disse: quem quiser fazer a arruaça aqui e tentar me interromper ou faltar com respeito, eu quebro esse microfone na cabeça de quem quer que seja aqui. Inclusive, depois ele direcionou a fala dele para um vereador que estava lá ao lado dele na Câmara Municipal. Daqui a pouco, dentro do Manhã Cidade, eu vou trazer inclusive essas falas para que a gente possa repercutir muitos assuntos na política, mas de fato o vereador Edinho perdeu a paciência com os colegas e ameaçou quebrar o microfone na cabeça de quem, na opinião dele, desrespeitasse. Não sei o que ele quis dizer com desrespeito ou interromper ele, mas daqui a pouco a gente vai trazer essas falas para que vocês possam analisar também isso. Para a gente encerrar aqui, Ana, dizer que hoje a governadora Raquel Lira, ela apresenta no auditório do Centro de Artesanato de Pernambuco a 24ª edição da Feira de Negócios Nacional do Artesanato, a FENEARTE, que este ano será o tema Sons do Criar Artesanato que toca a gente. A feira, a FENEARTE, é considerada a maior feira de artesanato da América Latina e será realizada de 3 a 14 de julho no Centro de Convenções de Pernambuco. Então, pela manhã, a governadora participa da abertura da terceira etapa do Circuito Literário de Pernambuco, CLIP, e da etapa da região metropolitana vai ser realizada dia 3 de junho. Então, lembrando, essa agenda a governadora cumpre, o lançamento da FENEARTE, e hoje é um assunto interessante. Ana, eu volto com você, lembrando que daqui a pouco, dentro do Manhã Cidade, trazer essas falas que eu falei aqui, que eu citei aqui, e também, né, Cidade Entrevista com o Serginho Colim. Eu volto com você. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.